Olá, hoje nós vamos dar sequência à discussão sobre os gêneros identificados pelo Stanley Cavell. Eu vou falar um pouco sobre o gênero do melodrama da mulher desconhecida, sobretudo a partir da introdução desse livro, O Contest in Tears. Vou fazer algumas observações gerais sobre a natureza do gênero, e falar um pouco sobre a diferença entre as semelhanças e diferenças entre os melodramas e as comédias do recasamento, tentar mapear como esses dois gêneros podem ser pensados como diferentes formas de explorar o ceticismo no cinema hollywoodiano dessa época em que Cavell escreve, da década de 30, 40. Então, voltando a alguns temas do início do nosso curso sobre a natureza do ceticismo, para talvez permitir que a gente discuta mais essa relação depois. Então, primeira observação é similar a que o Cavell faz na abertura do Pursuit of Happiness, quando ele fala das comédias do recasamento. Ele, no início aqui do Contest in Tears, faz questão de colocar essa alegação de que esses filmes que ele vai considerar constituem um gênero específico que ele nomeia como os melodramas da mulher desconhecida, mas o que me interessa mais é essa ideia que eu salientei aqui, que o que há de comum entre os filmes desse subgênero é que eles recontam versões que interagem entre si de uma história ou de um mito que parece apresentar-se como a busca de uma mulher, a busca da mulher por uma história ou pelo direito de contar a sua história. Então nós temos aqui mulheres como protagonistas e os filmes abordam principalmente as dificuldades que essas mulheres têm, dadas as condições da sociedade que elas vivem, de conquistar uma espécie de independência ao mesmo tempo em que elas assumem papéis como, por exemplo, de esposa, mãe, etc. Então, como alcançar alguma espécie de, poderíamos chamar assim, autenticidade e uma autoconcepção, uma busca por uma autoidentidade, pelo autoconhecimento. Então, isso pensado como a mulher querendo constituir a sua própria narrativa, a sua própria história. Então, nesse livro, o Cavell vai falar de 4 filmes, eu coloquei eles aqui em ordem cronológica: Stella Dallas, Now Voyager, Gaslight e Letter from an Unknown Woman, que é a carta de uma mulher desconhecida, que é de onde o Cavell tira o título desse gênero. De novo, o ideal seria vocês verem vários desses filmes. Eu sugiro começar com Stella Dallas e Carta a uma Mulher Desconhecida. Se forem ver só 2, vejam esses. Mas todos eles são filmes importantes na história do cinema, são clássicos. Alguns são remakes de versões feitas na era do cinema mudo. Então, se vocês procurarem, deem uma olhada para ver se é essa versão mesmo. Eu coloquei os diretores e o ano. E podemos então depois conectar essas observações gerais que eu vou fazer com esses filmes. Mas é interessante pensar neles desde já, se vocês forem ver, em que sentido eles apresentam essa busca da mulher por uma história. Aqui uma pequena revisão. O Cavell vai identificar esse novo gênero no livro, Contest in Tears. Vale a pena a gente lembrar o que é a concepção de gênero cinematográfico do Cavell. Eu falei um pouco disso ao tratar das comédias do recasamento, e o próprio Cavell retoma essa discussão na introdução. Então pode servir também para talvez deixar um pouco mais claro algumas coisas a respeito disso. Né? Mas a gente tinha essa distinção entre uma concepção estática de gênero, em que eu tenho uma lista fechada de condições,
traços, por um lado. Então essa é uma concepção, eu diria, tradicional de como se pensar no gênero, e por outro lado a concepção caveliana, que é mais dinâmica e que concebe os gêneros como os filmes que constituem o gênero como estando em uma relação diferente, uma relação em que membros posteriores herdam condições e procedimentos, temas, objetivos dos membros anteriores e procuram explorar essas condições, fornecendo algo como estudos das mesmas. A gente viu a analogia com as variações de um gênero musical que o Cavell fez na introdução do Pursuit of Happiness, e também a comparação com a ideia de um mito, né, de revisões de um mito. E nessa medida, nem todas os traços que constituem esse mito vão estar presentes literalmente em todos os filmes, mas os filmes se tornam responsáveis por compensar pela ausência de algum desses traços. A novidade é, agora, ao pensar nos melodramas, o Cavell complexifica essa ideia e coloca a concepção de gêneros adjacentes, que são, a gente pode pensar assim, né, como que a imagem especular do gênero original, e que, ao invés de compensar algumas características, eles negam condições existentes naquele gênero e exploram as consequências dessa negação. Eu vou apresentar algumas dessas diferenças em seguida. Mas então a gente tem essa ideia de gênero como envolvendo uma certa responsabilidade, uma certa intencionalidade de que os filmes explorem condições uns dos outros, levem adiante, explorem elementos que talvez tenham ficado subexplorados ou tenham sido apenas apontados, acenados, e que podem ser explorados de uma forma mais profunda, assim por diante. Então, o que há de comum entre as comédias, eu vou usar aqui essas abreviações, comédias do recasamento e os melodramas da mulher desconhecida, é que em ambos os casos nós temos o que o Cavell chama de mitos da criação ou da recriação, que são, como o Cavell diz em vários contextos, em primeira instância mitos da criação da mulher, de uma mulher, ou da recriação de uma mulher, mas que nessa medida funcionam como emblemas de uma mitologia da recriação do humano, do que é ser um ser humano. Então, ao explorar, por exemplo, as mudanças nas relações entre os gêneros, esses filmes exploram uma nova fase no desenvolvimento da consciência humana como tal, né, das relações humanas como tal, servem então como emblemas dessa relação. Então, isso acontece tanto nas comédias quanto nos melodramas. O foco da narrativa, a questão central, o que move o filme, é uma busca da mulher de se recriar, uma certa metamorfose. Em ambos os casos também, das comédias e dos melodramas, a principal ameaça colocada a essa recriação tem a ver com dificuldades em estabelecer uma conversa. Conversa aqui entendido dessa forma ampla, eu falei um pouco da etimologia, de conversation, né, na aula sobre as comédias. Tem essa compreensão mais ampla que envolve não apenas o diálogo, mas a ideia de um relacionamento mútuo. Então, há uma dificuldade, no caso das comédias, que precisa ser superada, e no caso dos melodramas, a gente vai ver que não há uma superação dessa dificuldade. Então, há uma impossibilidade de estabelecer uma conversa, sobretudo entre o casal. Mas sempre pensando que isso é uma espécie, como o Cavell diz, de emblema das nossas relações sociais. Então, em última instância, as dificuldades de compreensão, entendimento, conhecimento mútuo do casal servem como emblemas das dificuldades exploradas pelo ceticismo sobre outras mentes em filosofia. A gente viu isso um pouco no
já no Otelo, e depois nas comédias. Então, nas comédias a gente tem algo como um emblema da superação do ceticismo sobre outras mentes, e no melodrama a gente tem um emblema da não superação, né? Do que acontece quando não é possível estabelecer essa conversa. Por isso, no caso das conversas dos melodramas, vamos ter muito uso de ironia e de duplo sentido na conversação. E, bom, em ambos os casos também, então, a ameaça é essa dificuldade, e a superação envolveria algum tipo de metamorfose ou renascimento. Mesmo no caso dos melodramas, nós vamos ter uma metamorfose, um renascimento das mulheres ao final, a diferença sendo que elas terão que buscar essa metamorfose isoladamente, separadamente do homem do casal. Elas vão ter que buscar uma nova identidade sozinhas. Então isso é o que há de comum. O que há de negação? Essa ideia de que os melodramas negam certos elementos da mitologia das comédias. Vou ler aqui a passagem que resume um pouco isso. O pai da mulher ou um outro homem mais velho, como o marido, não está do lado do seu desejo, mas do lado da lei. Então a gente viu que nas comédias, quando aparecia um homem, uma figura paterna, ele estava do lado do desejo da mulher, ele nunca se apresenta como um obstáculo ao desejo, como aconteceria na comédia clássica. Então no melodrama a gente tem essa negação. No melodrama também, a mãe das mulheres está sempre presente, ou a sua busca, ou a perda de uma mãe, ou a competição com uma mãe. Então, a relação da mulher, protagonista desses filmes, com as mães é fundamental, ao contrário das comédias em que ou bem as mães estão ausentes, ou elas não têm um papel central na trama. Outra diferença importante é que a mulher dos melodramas é sempre mostrada como uma mãe, ou a sua relação com uma criança é explícita. De novo, então, a negação da comédia. Nas comédias, as protagonistas das comédias do recasamento não eram mães, e o Cavell conecta ele acha que isso é importante porque essas comédias tentam explorar as condições para a manutenção de um casamento independente de qualquer fator externo ao desejo mútuo dos protagonistas. Então, filhos seriam uma complicação nesse quadro, digamos assim. Por isso, ao explorar nessa forma mais pura a relação direta entre os protagonistas, isso excluiria qualquer outra dessas pressões externas que poderiam ser feitas para a manutenção do casamento. Então, no caso dos melodramas, temos uma negação dessa condição. E, de novo, essa ideia de que se a protagonista não é uma mãe, a sua relação com uma criança é explícita, isso é um exemplo de compensação. Se a própria mulher não é mãe, como no caso do Now Voyager, ela assume um papel maternal aí. Então essa é a compensação do gênero. Continuando, nas comédias, o passado é aberto e compartilhado, um tema recorrente de divertimento, ainda que um tanto ambíguo. Mas nos melodramas o passado é congelado, misterioso, com temas proibidos e enclausurantes. Por fim, enquanto que na comédia do recasamento a ação da narrativa se move de um cenário na cidade grande para concluir um lugar fora da cidade, um lugar de perspectiva, nos melodramas a ação retorna para e conclui em um lugar onde ela começou, ou onde atingiu seu clímax, um lugar de abandono ou transcendência. Então há uma espécie de retorno ao início aqui. Então essas são selecionei algumas dos traços da mitologia das comédias do recasamento que são negadas pelos melodramas. Uma passagem importante que eu quero explorar com vocês aqui e que se aplica também ao caso das comédias, se vocês quiserem repensar um pouco nisso, é uma passagem desse artigo do Cavell, Being Odd, Getting Even, que ele mesmo cita na página 10 do Contest in Tears, e que fala dessa ideia que eu já explorei em vários momentos, do casamento como uma imagem do ordinário. Então,
Cavell coloca condicionalmente aqui, se alguma imagem da intimidade humana, chamemos isso de casamento ou domesticação, é ou se tornou disponível como o equivalente ficcional daquilo que os filósofos da linguagem ordinária compreendem como ordinário, chame isso da imagem do cotidiano como doméstico, então é de se esperar, é racional esperar, que a ameaça ao ordinário que a filosofia nomeia ceticismo deva mostrar-se nas ameaças favoritas da ficção, as formas de casamento, a saber, as formas do melodrama e da tragédia. Essa é uma passagem densa, mas o que eu quero salientar aqui é que, primeiro, o casamento é uma imagem da intimidade humana. Então, de novo, o ponto que o casamento, em alguma medida, exemplifica, ilustra, emblematiza a intimidade humana, o relacionamento mútuo entre seres humanos como tal. Então, nessa medida, ele é também uma imagem das nossas relações sociais de forma mais ampla. Então, a gente pode pensar que a vida doméstica do casal serve como emblema do relacionamento humano, entre seres humanos. Então, o primeiro ponto é esse. Relacionado com isso, da forma como Cavell entende a filosofia da linguagem ordinária, a ameaça ao ordinário é compreendida como o ceticismo, essa compreensão ampla do que é ceticismo, colocar em questão as crenças mais fundamentais que nós temos, as nossas relações humanas mais fundamentais. Então, essa visão geral do ceticismo como se opondo ao ordinário se recoloca no nível da ficção, diz o Cavell. Então, se eu tenho, por exemplo, na comédia, uma investigação das condições para o casamento e para a intimidade humana, nos gêneros do melodrama e da tragédia, eu tenho uma investigação do que acontece quando essa busca falha. Então, em certo sentido, o melodrama e a tragédia pode ser pensado como a forma ficcional na qual o ceticismo é investigado de forma mais direta, se eu entendo o ceticismo como essa contraposição ao ordinário. Eu quero conectar isso com o que o Cavell fala acho que eu não coloquei a passagem que eu queria citar aqui, mas há uma passagem em que o Cavell fala do melodrama, da natureza do melodrama, como sendo uma espécie de resposta ao ceticismo moderno, o surgimento do melodrama como gênero. Então, é interessante notar, há uma transição, historicamente, da ênfase na tragédia como o estilo, a forma de investigação desses temas para o melodrama. E o que a gente tem é uma passagem de narrativas que exploram as dificuldades de um herói para vencer o destino, uma certa visão em que o herói precisa, por exemplo, pensem na tragédia de Édipo, que tem no início já uma prognosticação do seu destino e a gente o que a peça investiga são se ele vai conseguir vencer o destino ou não, e claro, no final ele não consegue. Então, uma tragédia explora uma certa concepção da necessidade ou do destino, da dificuldade ou impossibilidade de escapar do destino e do sofrimento ou nobreza do herói. Eu tenho o herói é como que uma figura que está para além de nós mortais, tanto no seu sofrimento quanto nas suas realizações. Então, o destino da comunidade depende do destino do herói. Pensem no Édipo de novo, no Lear, no Hamlet.
em Macbeth e assim por diante. O que a gente tem a partir do século XVII é uma passagem desse tipo de tragédia para uma tragédia na qual eu não tenho mais um grande herói, mas eu ainda tenho uma figura aristocrata, né? Ainda tenho uma figura, um substituto do herói na aristocracia. E o que acontece quando a gente finalmente passa para o melodrama, mais próximo da contemporaneidade, é que as figuras centrais investigadas pelo melodrama não são mais grandes heróis, nem a aristocracia exatamente, mas o que a gente poderia chamar de burguesia. Há uma aproximação da vida ordinária. Ainda não se trata exatamente de... O melodrama não é realista ou naturalista, há exageros de vários tipos, mas há uma aproximação de questões que se tornam mais prementes para a burguesia a partir de uma certa evolução na sociedade. A gente poderia pensar com a chegada do capitalismo industrial e uma sociedade organizada em classes que agora dependem muito menos da sua posição ao nascer, mas sim da riqueza adquirida com o trabalho. Então, a questão da natureza da classe vai ser importante no melodrama. Esses melodramas que o Cavell trata investigam especificamente a dificuldade das mulheres de darem conta das expectativas da classe burguesa, do papel de uma mulher, ao mesmo tempo que elas buscam sua autenticidade. Mas o ponto mais geral que eu quero salientar aqui é que o Cavell coloca na introdução do Contessa in Tears que o melodrama funciona como uma espécie do que ele chama de forma hiperbólica de recuperar o ordinário. Então, o que acontece com a modernidade, um ponto que a gente já explorou em outros contextos, é uma perda na nossa convicção em uma base transcendente de sentido. O Cavell, inclusive, identifica isso posteriormente com uma passagem da Gaia Ciência do Nietzsche, em que ele coloca a famosa parábola do louco que procura por Deus e apresenta a ideia de que nós matamos Deus. Então, a partir do momento em que há essa mudança na nossa sociedade, nós perdemos uma convicção na nossa relação com o mundo externo, nas nossas relações humanas, enfim, perdemos esse fundamento transcendente do sentido, do significado em vários contextos, e o melodrama começa a adquirir uma centralidade a partir daí como uma espécie de hipérbole, como diz o Cavell, né? Em que essas questões são apresentadas de forma realmente hiperbólica, com exageros dramáticos. Cavell chega a conectar isso com... Ele coloca a ideia do cogito cartesiano e da descoberta do Descartes nas meditações, de que tudo que ele pode ter certeza é que ele existe, num primeiro momento, que tudo o mais pode ser colocado em dúvida, como uma espécie de expressão melodramática do Descartes, de astonishment, né, é o termo que ele usa, dessa descoberta assustadora de que eu posso colocar todas as minhas opiniões anteriores em dúvida. Então tem algo de melodramático aí que o Cavell também identifica em Wittgenstein, a voz da tentação. A tentação filosófica se apresenta com uma certa inflexão melodramática nas investigações. Então esses são temas que a gente pode explorar um pouco mais, mas eu acho interessante deixar no horizonte, então, para a gente pensar na relação dos melodramas com o ceticismo, em particular com o ceticismo moderno e com essa mudança na história da nossa cultura que acontece ou que se radicaliza a partir da modernidade. Bom,
Criação e renascimento, como eu disse, vai ser central nos melodramas. Aqui tem uma passagem que foi originalmente publicada nesse artigo sobre o Now Voyager, e que aparece de alguma forma aqui no Contest in Tears também, nas páginas 86 seguintes, mas eu acho que aqui fica mais condensada a ideia de que criação é um termo multifacetado e polissêmico. Tem um sentido narrativo que se conecta com essa ideia que a gente já explorou de que a mulher precisa de um tipo de educação, ela está numa busca contínua por educação, por autoconhecimento. Cinematograficamente, isso registra o surgimento de uma estrela, né? A ideia de que a ação da câmera sobre uma atriz de carne e osso pode fazer nascer um novo tipo de entidade, que é a estrela cinematográfica. O Cavell chama isso em algum momento de a ideia da fotogenia, como alguns atores, e em particular nesses filmes atrizes, ao se tornarem objetos de estudo da câmera cinematográfica, se metamorfoseiam. Então, a criação tem a ver com isso também. Historicamente, isso se conecta com a formação do social, ponto que eu já falei também, né? A ideia de que o casamento é emblema da saída da vida do seio da família para o âmbito social. E talvez mais importante para os nossos fins aqui, há um sentido teológico, que remete à passagem do Gênesis sobre a criação da mulher a partir do homem. A gente viu, tem várias comédias do recasamento brincam com essa relação com o mito da criação e a expulsão do Jardim do Éden. Então a gente tem a própria Lady Eve, tem o nome Eva, Adam's Rib, Adão aparece no título do filme, a gente tem a laranja no Awful Truth, que parece ter alguma relação com a maçã, do Gênesis, enfim, há vários contextos em que esses filmes parecem estar acenando para o mito. Mas o ponto mais fundamental aqui é que o que tem a ver essa ideia de que a criação da mulher se dá a partir do homem? Em que sentido isso é explorado nos filmes? Isso tem a ver com isso que o Cavell chama de uma nuvem moral, de uma certa dificuldade que esses filmes exploram, que é essa que eu enfatizei. Será que a criação a partir do, ou mesmo através do homem, de algum modo implica a criação para o homem? Digamos, para o seu uso, prazer e orgulho? Se não implica, como é que a mulher alcança a sua independência? Como é que ela é completa? Como é que ela completa, por assim dizer, a sua criação? É isso que a comédia e o melodrama, a Mulher Desconhecida derivado dela, ponderam. Então, como eu disse, dada uma certa assimetria no papel dos gêneros na sociedade em que se passam esses filmes, mas também em grande medida ainda hoje, a mulher busca uma educação que depende, ela vê no homem um ideal ao qual ela almeja. Isso vai ficar bastante claro, né? Sobretudo nos melodramas. Né? Ela pretende transcender a sua condição, seja ela social, de educação propriamente, de refinamento, ao buscar se aproximar do refinamento, da educação, da classe social, do homem com o qual ela escolhe casar. A questão, a dificuldade que isso coloca é como fazer isso, como jogar esse jogo, como entrar nesse tipo de negociação e, ao mesmo tempo, manter alguma espécie de independência. Então, a dificuldade central é como manter alguma independência nessa relação de dependência. Como, portanto, em última instância, obtendo uma relação mais simétrica de dependência mútua que permita ainda uma certa separação, uma manutenção da sua própria identidade. Isso dinamicamente, se alterando ao longo do tempo, claro, com a conversação
quando funciona, quando saudável, permite a educação mútua do casal. Quando isso não funciona, o que a gente tem é um desconhecimento. A mulher não é capaz de se autocriar. O homem, nos melodramas, é um obstáculo para essa criação, por oposição a ser uma condição de enabling condition, uma condição de possibilidade. Esse ponto aparece aqui também, né? A demanda por educação nas comédias se apresenta como uma questão da mulher, né, se tornar criada não eventualmente por ninguém, além de si mesma, e nem para ninguém, como se a vida das mulheres até então tivesse sido inexistente, como se elas tivessem assombrado o mundo, essa ideia de haunting the world, passar de uma existência desconectada, em que não há sentido para essa existência, para uma existência mais ativa. Então, isso tem a ver com a recriação, com a criação e recriação da mulher. Então, nas comédias, isso depende do homem como um passo nessa dialética, mas, como o Cavell coloca aqui, eventualmente, em alguma medida, essa é uma criação dela para si mesma e não para o homem. É uma conquista da sua própria autoidentidade. O que permanece, o que muda nos melodramas, então, é que na comédia do recasamento isso acontece por meio do diálogo e da conversação. No melodrama, a busca da mulher por uma metamorfose continua, ela continua buscando isso com o auxílio do homem, do marido. No entanto, isso não ocorre através daquelas trocas arrebatadoras que são a marca registrada das comédias. O que equivale a dizer que a mulher do melodrama, como nos é mostrada, não encontrará a si mesma naquilo que as comédias nos ensinam que o casamento é, mas sim algo menos ou possivelmente mais que aquilo. Isso é importante. Então, a mulher acaba tendo que... Lembrem-se, o casamento é um emblema da vida em sociedade. Quando a mulher descobre que não vai ser possível ela se recriar no âmbito do casamento, em certo sentido, ao rejeitar o casamento e buscar a sua identidade fora do casamento, isso é um emblema também de que ela precisa buscar a sua identidade fora da sociedade, da forma como ela é atualmente constituída. Então, isso se conecta com a ideia do perfeccionismo que eu vou tratar logo em seguida, né, que eu já coloquei em alguns momentos, a ideia de que nós podemos pensar que em algum momento é necessário uma quebra dos nossos laços com a sociedade como constituída para que nós busquemos reformar essa sociedade, para que a gente avance na direção cada vez mais de uma sociedade ideal, seja lá qual for esse ideal. Então a mulher descobre que, dadas as expectativas sociais para o papel do que é ser uma mãe, ser uma esposa, ela não é capaz de manter a sua independência aí e ela precisa, portanto, buscar a sua independência fora dessa relação. Então aqui isso eu vou conectar diretamente com o emersonianismo, isso aparece mais adiante no Acontece em Tears, explicitamente, mas acho que na introdução o Cavell também fala um pouco do Emerson. A ideia é que a gente poderia pensar tanto nos melodramas quanto nas comédias como retratando seres humanos em uma espécie de viagem que, nos termos de Emerson, é uma viagem que vai da conformidade até a autoconfiança. Conformity and self-reliance são os termos que o Emerson usa, por exemplo, no famoso ensaio Self-Reliance, com esse título, mas essa é uma das chaves de leitura do Cavell para a obra do Emerson como tal. Uma obra que explora
as condições para deixarmos de nos conformar à sociedade, ao mundo, como ele se coloca, quando nós não nos reconhecemos nessa organização social. E, portanto, temos que buscar a nossa própria realização, uma vida autêntica, poderíamos chamar assim, isso é um pouco a ideia de self-reliance, de forma independente. Então, esse é um caminho que vai da condição, de novo aparece a ideia de assombrar o mundo, haunting the world, até existir nele. O que pode, por sua vez, ser expresso como afirmação do próprio cogito ergo sum, algo que poderíamos chamar de poder de pensar por si mesmo, de julgar o mundo, de adquirir a própria experiência do mundo. Então, o Cavell identifica o emersonianismo como uma busca individual de cada um de nós pelo seu próprio cogito ergo sum. Cada um de nós precisa buscar afirmar a sua própria existência no mundo. Nós sempre vamos... O ponto de partida sempre vai ser uma herança de uma constituição social já dada. Nós entramos em uma comunidade que nós não escolhemos, que nós não ajudamos a construir, que nos é herdada da tradição. E em algum momento nós podemos nos sentir... É possível que não nos identifiquemos com isso e precisemos alterar essa forma de organização social. Então, essa é a ideia do emersonianismo aqui. E esses filmes, os melodramas, então, colocam isso no âmbito da investigação, individualizam isso, colocam isso na busca da protagonista pelo seu cogito ergo sum, a sua afirmação da existência. E aqui do Cities of Words tem acho que eu vou terminar por aqui, por enquanto. Tem essa ideia do Cavell sobre como pensar nessa viagem da conformidade e autoconfiança, que eu acho que é interessante, de novo, deixar no horizonte para pensar nas protagonistas desses filmes como exemplificando isso. Então, Cavell aqui, ecoando palavras do Emerson, diz que ficar desapontado com todas as palavras que a maioria dos homens dizem colocará você em desacordo com aqueles homens e fará o seu bom senso soar paradoxal. Essa é a crise na qual se origina a aspiração do perfeccionismo moral, a sensação de que ou você está errado ou o mundo todo está. Então essa experiência é a experiência originária do perfeccionismo moral. E essa ideia eu acho que é uma ideia chave para pensar no que acontece com as mulheres desses melodramas. Em algum momento, de várias formas, elas procuram expressar a sua identidade e isso entra em desacordo particularmente, mais imediatamente com o marido, mas também com a expectativa da sociedade na qual ela se encontra. O marido pode ser pensado como um representante da sociedade. E isso chega no limite ao momento em que ela pensa que ou bem o mundo todo, a sociedade em que ela vive, não são adequados ao tipo de existência que ela quer viver, ou ela é que deve estar errada, mas há uma necessidade de, como eu disse, quebrar os vínculos com a sociedade, quebrar o vínculo, portanto, do casamento, em primeira instância, mas os vínculos com a sociedade na qual ela vive, para buscar uma espécie de transformação. Os filmes, em geral, terminam um pouco na indicação de que a mulher vai ter que buscar a sua própria identidade fora da sociedade como ela se encontra. Isso não o clímax é essa descoberta, a descoberta de que a mulher não vai ser capaz de se autorrealizar nessa relação em que ela sonhou que ela poderia se autorrealizar, com um marido que ela sonhava, com filhos, com uma vida na classe social que ela sonhava. Tudo isso é dado e mesmo assim ela percebe que isso não fornece as condições para que ela desenvolva
a sua existência de forma autêntica. Então, acho que é um bom momento para parar por aqui com essa primeira exploração geral do gênero, e aí a gente pode, em seguida, discutir um pouco como que isso ganha carne, né, nos filmes específicos que a gente vai poder discutir na sequência. Então eu vou terminando por aqui por enquanto e até a próxima.